Olá, estamos começando mais um Arquivo Musical, agora na terceira temporada, contando a história do rock e do blues aqui do Mato Grosso do Sul. Se você quiser acessar os programas das séries anteriores, é só se ligar no Arquivo Musical no YouTube ou então na nossa página do Facebook. Eu converso agora com um guitarrista que começou tocando na igreja, como o B.B. King, e também fez parte de várias bandas, como Bêbados Habilidosos, Dose Dupla Blues Band e por aí vai. É o Luiz Henrique Ávila. E aí, Luiz, tudo bem? Oi, tudo bem. Prazer, bem-vindo ao Arquivo Musical para contar não só essa sua história, porque você fez parte de tantas bandas que aí você tem muita história para contar, tomara. Verdade, tomara que caiba tudo aqui. É verdade. Como é que você começou essa influência com o rock? Como é que começou essa... Sou cristão, sou católico desde criança, desde berço, e foi lá que eu comecei a aprender meus primeiros acordes. E fiz um amigo na adolescência, que é o Marcelo Rezende, que é o baixista do Bêbados Habilidosos. Ele tocava guitarra na época, e é aquela coisa do amigo, ele é 3, 4 anos mais velho que eu, então aquele amigo seu mais velho vira um ídolo para você. E eu ia ver todos os ensaios que ele tinha com as bandas de garagem dele e acabei querendo virar um guitarrista. E você começou sua carreira no Bêbados Habilidosos, né? Ou teve alguma banda antes, assim? Assim, a banda que eu acho que projetou o meu nome realmente, que as pessoas começaram a me ver, foi o Bêbados Habilidosos, sim. Antes disso, tive uma breve passagem por uma banda chamada Emoções Baratas, que tinha o Bosco na bateria, recém-chegado do Made in Brasil. Tinha o Flávio, que era primo do Marquinhos, se eu não me engano, do banda do Velho Jack. Tinha chegado do Rio de Janeiro junto com o Marquinhos, na época ainda era Blues Band, né? Era o Flávio... Ah, não, era Fábio, né? Fábio... Chamavam de Flávio Richards, lembro porque ele era muito fã de Rolling Stones. Era o Flávio na guitarra e um vocal, eu com 16, 17 anos, tocando guitarra do lado do Bosco, que era a lenda do rock aqui no Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu fui uma pessoa muito sortuda. A primeira banda de rock que eu tinha o Bosco na bateria, né, que é um músico que todo mundo gosta, respeita, admira pela história dele. E tinha o Marcelo, que é um meu amigo mais antigo, meu melhor amigo, posso dizer assim, e já tocava comigo. Passou um tempo... Isso foi o Bêbados, né? Aí depois você... Não, essa foi a Emoções Baratas. Da Emoções Baratas. Aí teve um tempo que a Blues Band se dissolveu, o Emoções Baratas também se dissolveu e misturou um de cá, um de lá, virou o bando do Velho Jack e o outro virou o Bêbados Habilidosos. Nessa época eu tinha parado de tocar e quando eu entrei o Bêbados já tinha 1 ou 2 anos de existência. Eu entrei para o Bêbados Habilidosos em 1996. Feliz por um momento. Quem ama hoje odeia amanhã. E assim a gente vai vivendo. Hoje eu acordei com saudade de você. Corri pra geladeira e percebi que já tinha tomado você inteirinha. E aí você saiu, o Bêbados, né? Até pouco tempo estava aí. E depois que você saiu do Bêbados Habilidosos, onde é que você tocou? Quando eu saí do Bêbados Habilidosos, eu estava começando a frequentar outros ambientes de outros estilos musicais. Então eu estava muito curioso para aprender a tocar outras coisas. Então, o Bêbados já tocava direto no Sarau do Zé Geral, quando era lá na 13 de maio, lá no início do Sarau, né? Então eu já tinha contatos com outros músicos e eu admirava, eu olhava aquele estilo de música e eu falava, poxa, mas o meu conhecimento musical não me permite que eu toque isso, mas isso é tão legal. Então eu resolvi dar um tempo com o blues, que já estava um pouco assimilado dentro do meu estilo. Eu falei, não, agora eu quero aprender a tocar um pouco mais de coisas diferentes, né? Comecei a frequentar o Sarau do Zé Geral e com o tempo
fui ficando, fazendo amizade com o Zé, com os músicos que frequentavam lá, com você mesma, né? E um dia o Zé foi precisando de músicos na banda do Sarau. E aí um dia eu me efetivei, toquei durante muitos anos com o Zé Geral. E ali foi uma grande escola de música para mim, porque até então eu só sabia tocar rock e blues, acorde maior, menor. E agora você começa a tocar MPB, e começa a entrar a dissonância, aquelas harmonias não tão tradicionais. E a Dose Dupla Blues Band? A gente chegou a gravar o Som do Mato com você aqui, né? Qual que era a formação? A Dose Dupla Blues Band foi o primeiro projeto de blues que eu resolvi montar logo após a minha saída do Bêbados. Quando eu estava no fim da minha permanência na banda... Que ano que foi isso? Eu resolvi montar no ano 2000, 2001. Foi o finado João Vitti, baterista, né, que era da banda Setor F. Logo que eu saí do Bêbados, ele me procurou e falou, vamos montar uma banda? Eu falei assim, foi até um pouco arrogante com ele, assim, né? Eu cheguei e falei assim, olha, eu tocava no Bêbados, o Bêbados é a melhor banda de blues daqui. Se eu quisesse continuar tocando blues, eu não teria saído do Bêbados, eu falei para ele. 2 anos depois eu acabei aceitando esse convite dele, né? Mas eu percebi assim, o Bêbados já estava numa maturidade da carreira, que eles estavam só nas composições próprias. E eu percebia que o público do blues estava se renovando. E eu conversando com os meus amigos, né, que são os fãs da banda, eu prefiro tratá-los por amigos do que fãs, não gosto muito dessa palavra fã. E eu percebia que as pessoas às vezes não conheciam os clássicos, o B.B. King, o Muddy Waters, o Robert Johnson. Eu falei, tá faltando uma banda aqui que resgate os clássicos. E aí eu procurei o João Vitti, né? Ele teve um tempo afastado da música, ele teve uma luta contra a leucemia, né? E quando ele voltou, eu falei, vamos montar uma banda? Agora eu acho que rola. E a gente montou e começamos a tocar os clássicos, B.B. King, Muddy Waters, Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan. Então a gente fazia um trabalho junto com o Bêbados Habilidosos, só que assim, o Bêbados tem a vertente deles, que são as músicas próprias, autoral. E a gente vinha com os clássicos também, que era de onde vinha toda a influência, né, do blues. E aí dividiam, tipo, palco, cena da época, assim, chegavam a dividir as mesmas... Sim, com certeza. A primeira apresentação da Dose Dupla Blues Band foi uma abertura para um show do Bêbados Habilidosos no primeiro Barfly, que não é no lugar onde é hoje, era em frente ao Sebrae, num local assim super... Em cima, né? Era em cima daquela farmácia lá na Avenida Mato Grosso, né? Com a Bahia, a esquina da Bahia. Eu lembro também que foi uma coisa muito emocionante, porque a leucemia é uma doença muito severa, né? Muito invasiva. Então, assim, eu me lembro muito bem assim, que a gente ensaiou e quando a gente terminou o show de abertura, o João não deixou ninguém descer do palco, pegou, catou todo mundo, abraçou, ele era grandão, fortão, né? Ele abraçou todo mundo, falou, conseguimos, a gente está tocando, sabe? Foi uma vitória para ele aquilo, né? Infelizmente, ele acabou perdendo essa batalha, né? E acabou nos deixando. Mas nós conseguimos gravar um registro alguns meses antes do falecimento dele, né? E, inclusive, foi também o George Harrison faleceu 2 semanas antes da gente gravar. A gente já tinha o set, as músicas que a gente iria gravar no estúdio. 2 semanas antes a gente mudou e a gente incluiu uma música do George Harrison, My Sweet Lord, né? Que é um clássico dele depois na carreira solo, que saiu dos Beatles. Nós gravamos em homenagem ao George Harrison e, por ironia do destino, acabamos perdendo pro câncer também o nosso João. Convite, né? Quanto tempo que durou a Dose Dupla Blues Band? A Dose Dupla Blues Band, se você contar todas as formações, ela começou em 2001 e acabou em 2007. 2001 e 2002, nós ficamos com o João Vitti. Em 2002 nós perdemos ele e pensamos, vamos continuar, não vamos. O Rodrigo, hoje guitarrista do Bêbados, ficou comigo, quis continuar o trabalho. E o André Porto, que era o nosso baixista, ele não superou a perda do João. Ele falou, cara, eu toco, eu vejo ele o tempo todo. Então, assim, ficamos eu e o Rodrigo e olhamos para a cara do outro e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, vamos dar um gás, mudar essa formação, que era uma formação básica, né, de uma banda de blues, de rock and roll, 2 guitarras, baixo e bateria. Nós incluímos gaita, nós incluímos teclado, nós incluímos
saxofone. E em termos de blues, acho que foi a primeira big band de blues que teve aqui com todos os instrumentos que antes não tinham sido explorados aqui no Mato Grosso do Sul, no blues daqui. E foi até 2007 quando eu resolvi deixar um pouco e viver uma experiência fora de Campo Grande, e foi quando eu fui para a Europa pela primeira vez. E aí, você ficou quanto tempo lá? Você foi primeiro para Portugal, né? Isso. Ao todo, somando as minhas 2 idas, eu fiquei 4 anos. Eu fiquei 2 anos da primeira, fiquei 1 ano em Portugal e 1 ano na Inglaterra. E aí, por motivo do falecimento do meu pai, eu voltei, acabei ficando mais 2 anos aqui com a minha família. E voltei para a Inglaterra, direto para a Inglaterra, porque eu já conhecia, sempre foi o meu objetivo me inserir no meio musical lá. Então já voltei para a Inglaterra já sabendo os lugares, já conhecendo pessoas. Então foram ao todo 4 anos, sendo 1 em Portugal e 3 na Inglaterra. Aí assim, aqui, quando você chegou aqui em 2009, que você voltou da primeira vez, você foi tocar com a banda do Zé Pretinho, né? Exatamente. Aí com o Zé Pretinho eu fechei eu falo uma tríplice coroa, assim, que eu digo que eu tenho muito orgulho. Não gosto muito de ficar me gabando, contando vantagem de certas coisas, mas uma coisa da qual eu me orgulho muito, eu sou o único músico que tocou com o que eu considero os 3 grandes nomes do blues do Mato Grosso do Sul, que é o Zé Pretinho, o José Boaventura e o Bêbado dos Habilidosos. Então, eu sou o único músico que fez parte da formação desses 3 trabalhos. Como você falou, não dá para falar do blues em Mato Grosso do Sul se não falarmos do Boaventura. E como você foi um dos caras que tocou junto com ele, né? Ele lançou dois álbuns. Sim. E a gente gravou ele aqui no Som do Mato. A gente quer fazer uma homenagem para ele no arquivo musical, contar a história dele, só que como ele não está aqui para contar a história, os amigos é que vão contar a história. E você vai fazer uma peça, vai ser uma peça fundamental nessa, isso é uma honra nessa muito história. grande. Então, tudo aquilo que você viveu com o Boaventura, tudo aquilo que você puder falar dele, né, a experiência dele na Índia, enfim, aberto. Sim. Aí para você contribuir. Então, o Boaventura me convidou para fazer parte da banda dele. Ele gravou o disco Blues e Sonhos no Rio dos Tuiuius, em 2001. Pelo nosso registro oficial, o primeiro álbum assumidamente blues, inteiramente de blues, a primeira gravação não é dele, né? A primeira gravação que a gente tem notícia de blues no Mato Grosso do Sul foi o Geraldo Espíndola com Deixei Meu Matão. Quando eu vim, ninguém sorria pra mim. Quando deixei aquilo lá e vim pra cá, não chorei não, graças a Deus. Deixei meu matão, deixei meu matão, deixei meu matão, deixei meu matão. O primeiro álbum inteiramente de blues foi o Blues e Sonhos no Rio dos Tuiuius, do José Boaventura, em 2001. E a banda do Boaventura de estúdio contava com o Bosco e o Marquinhos, que são do Bando do Velho Jack,
e com o Fábio Brum, que na época estava no Bêbados Habilidosos. São bandas que tinham a agenda cheia. Então ele gravou um CD, só que a banda dele do estúdio não poderia acompanhá-lo. E por indicação do Marquinhos, do Bosco, do Fábio, o Boaventura me procurou. E o Ednei tinha recém saído do Bêbados também, já chamei o Ednei, os amigos já vão se chamando. E nós montamos uma banda para o Boaventura. Durante uns 2 anos a gente tocou em vários eventos, em vários projetos, né? E o Boaventura, por ter tido essa trajetória que eu posteriormente acabei tendo, na verdade é um sonho, né, que a gente acalenta já desde a adolescência. Eu conversava muito com ele, falava, poxa, Boa, você já foi para a Inglaterra, eu tenho vontade de ir para a Europa, rodar, conhecer. E o Boaventura sempre foi um cara muito incentivador desses meus sonhos, né? Ele sempre falava, vai Luiz, você vai conhecer muita cultura nova, isso vai acrescentar muito para você. Foi uma experiência muito boa de eu tocar com um cara que é um pioneiro do blues, né? Como eu digo, né? Já vinha desse meio musical anterior, já vinha de composições. Ele trazia o slide, que o slide é aquele tubinho de vidro ou de ferro que as pessoas escorregam pelo braço da guitarra, né? E olhando parece uma coisa simples, mas usa uma afinação totalmente diferente. É praticamente, parece que você está tocando guitarra, mas é quase um outro instrumento que você toca. E o José Boaventura foi uma fonte de inspiração, com certeza, no slide para mim. Foi o primeiro cara com quem eu tive um contato direto, um cara de banda que tocava slide comigo. Adormece suas águas na tristeza do sertão, onde bate nosso coração. Luiz, o Boaventura passou um tempo na Índia, né? Sim. E aí trouxe uma cítara também. Sim. Nesse CD dele tem a cítara também? Tem cítara no CD do José Boaventura, né? No CD, e dependendo do show, se era um show muito especial, ele levava a cítara, sim. Quando ele levava a cítara, a gente às vezes ia lá, ele tinha um ciúme daquilo, né? Mas é um instrumento muito delicado. Eu não sei se você sabe, mas você constrói a afinação da cítara. Porque na guitarra você sabe os trastes, né? Uhum. Você pode regular o traste para frente ou para trás. Isso muda totalmente o som da nota que você vai dar. Você regula, você constrói a escala da forma que você desejar. O primeiro CD dele, que é, acho que o Oceanos no Céu, era um CD mais de música regional, tinha pouquinhas influências de folk, de blues. A pé na margem dos banhados, beber água, dormida nos balsedos dos aguapesais. O Blues e Sonhos tem um repertório para um show inteiro completo. Então, eu não gravei nenhuma faixa no CD, mas eu toquei praticamente todos os shows desse CD. No meio da noite, quando o sono acabou, ele disse, pra lá que eu vou deixar este lugar.
É um mundo tão distante dos meus olhos. Arriou o cavalo de madrugada, soltou a poeira da estrada, cruzando o arco-íris, sentindo as pegadas do eu no coração. Luiz, ó, muito legal, né, saber de todas essas histórias, né, essa contribuição tua aí principalmente para o blues, né, do nosso estado. Agradecer a tua participação aqui no Arquivo Musical. Muito obrigado, Misca. Estamos aí prontos sempre que você convidar, e te convido para estar um dia lá curtindo o nosso som. Eu conversei com o Luiz Henrique Ávila, que foi um dos fundadores da Dose Dupla Blues Band, integrou várias bandas aí. O Arquivo Musical para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Com o encerramento da Blues Band, surgem as duas bandas, o bando do Velho Jack e o Bêbados. Do bando, né, teve o Fabinho, né, que era da Blues Band, o Marcos e a Luz, né, o Fábio Brum, Marcos e a Luz e o Bosco montaram um bando juntamente com o Alex Batata. E aí, então, surge o Bêbados Habilidosos. Como é que foi? No caso, foi o Renato, né, e o Ednei, que era o baterista que tinha saído pouco antes da entrada do Bosco. Renato e Ednei me convidam para entrar no Bêbados.